E eu quero ler um versículo da palavra de Deus. Nós estamos nos baseando em Atos capítulo 20, e eu queria ler um versículo com você. Atos 20, versículo 24. Atos 20, versículo 24. Enquanto você abre, eu queria agradecer muito a todos os pastores de rede, em especial o pastor Freitas, que organizou esse evento junto com a Claudinha. E realmente, o Envisionados tem sido assim um tempo de consagração, né? A gente pega uma manhã de sábado para dar uma turbinada na nossa fé, na nossa aliança com Deus, e isso faz toda a diferença, toda a diferença. E o texto de Atos 20, versículo 24, vai dizer assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Uma coisa muito séria é como que a gente vai avaliar nossa vida quando tudo acabar. Imagina que você estivesse num hospital hoje e o médico dissesse: olha, eu tenho uma notícia que não é tão agradável, mas você não passa de hoje. E aí você está ali na UTI do hospital, ouviu essa informação, você não passa de hoje, e aí você começa a pensar na sua vida. Está acompanhando comigo? Você começa a pensar nas pessoas que passaram pela sua vida, nas pessoas que te ajudaram. Você começa a pensar no peito que te amamentou, na mão que lavou o seu traseiro cheio de cocô quando você era criança, e que talvez você não tenha honrado quando você cresceu. Você começa a pensar nas pessoas que foram líderes espirituais na sua vida, que te deram conselhos, que pregaram para você, que te motivaram a assumir um ministério na igreja, que você talvez ignorou, talvez você não deu muita atenção, talvez você até falou mal pelas costas. Você começa a pensar nas pessoas da sua família que você se magoou com elas, elas se magoaram com você, e aí vocês acharam melhor não se falar mais, e os anos passaram e vocês até hoje não se falam mais. Quando se encontra aquela coisa assim de família, um dia ou outro, aquele opa, sim, tomara que a gente não se esbarre mais hoje aqui. Você começa a pensar nas pessoas que você ama e que não terá mais chance você de falar de Jesus para elas, e provavelmente elas vão para o inferno. Você começa a pensar nas vezes que o púlpito te provocou para que você assumisse uma célula, você cuidasse de gente, você trouxesse visitante, você falasse de Jesus, você fizesse uma oferta exponencial, você ajudasse alguém, você pegasse uma pizza que você paga facilmente, dedicasse essa pizza a uma família, ao invés de comprar pizza, comprasse uma cesta básica, porque é o mesmo valor, e aí você ajudaria todo mês uma família a ter arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, uma lata de sardinha, salsicha, um pedaço de carne seca. Você começa a pensar nas vezes que você ficou aprendendo como investir, e os investimentos que você fez, e as muitas contas que você tem aplicação no Itaú, no Bradesco, uma aplicação na XP,
algum dinheiro em dólar, alguma parte em euro, você também investiu em criptomoeda e você pensa, cara, estou morrendo aqui e esses investimentos vão ficar. E eu acho que a minha mulher nem sabe desse daqui, daquele ali, vai demorar até para achar. Você está ali no leite de dor e vai morrer hoje. O médico falou, ó, você tem mais umas 2 horas e a cabeça está a 1000. E você começa a lembrar que a pessoa que você mais ama, que um filho, que uma esposa, que o seu pai, que uma mãe, você conviveu com eles tanto tempo, a única coisa que você não conseguiu foi fazer com que eles amem a Deus, e você morre sem cumprir esse legado na vida deles. E aí você fica com vontade de sair da cama, fala, poxa, precisava sair daqui, pedir perdão a algumas pessoas, perdoar outras, falar de Jesus para outros, orientar minha mulher sobre algumas coisas que eu nem contei para ela, que são investimento que a gente tem, eu vou sair daqui, vou doar algumas coisas, porque eu não ajudei ninguém, eu vou chegar no céu agora com pouca coisa para contar, só que você não tem mais como levantar. O corpo está fragilizado, o câncer tomou tudo, e o médico já deu seu veredito final. É muito trágico pensar nisso tudo, mas assim, é o que a gente está vivendo todo dia. Porque, na verdade, a diferença entre aquela pessoa que está no hospital com o veredito do médico e você é mínima. Porque qual a garantia que nós temos de que vamos viver muito mais tempo e teremos muito mais oportunidades e vamos ter muito mais chances e tudo aquilo que a gente deveria ter feito e que não fez, a gente ainda vai ter oportunidade de fazer. E todo mundo que a gente deveria ter amado e não amou, perdoado e não perdoou, ajudado e não ajudou, falado de Jesus e não falou, auxiliado com o nosso carro para levar para a igreja, sabe, forçando a barra e não forçou. Qual a garantia que a gente tem que a gente vai ter tempo para fazer isso? Nós caminhamos no Brasil por uma situação em que o evangelho vai ser proibido. Aí você fala, você é alarmista, pastor. Não, não sou alarmista, não. Nós vivemos hoje uma ditadura de opinião. As nossas opiniões hoje podem gerar prisão. Ainda ontem um ex-deputado federal foi preso. Ah, mas ele fala meio agressivo. Não é crime para prisão preventiva, não existe isso na lei. Um ministro abre o inquérito, ele investiga e ele julga. Isso é uma afronta à Constituição, ao processo penal, ao sistema jurídico, ao Estado de Direito. Você fala, pastor, você viaja na maionese. Pergunta para os irmãos lá da Venezuela se eu estou viajando na maionese. Pergunta para os irmãos da Argentina se eu estou viajando na maionese. Está aqui pertinho. Pega um ônibus, vai lá. Fica lá 3 dias e volta. É diante disso que eu fico perguntando, o que ainda importa? Será que o que mais importa é o que a gente ainda pode ganhar? E eu não sou contra você ganhar. Será que o que mais importa é o que você pode investir? E eu não sou contra você investir. Será que o que mais importa é a casa que você quer adquirir? Eu não sou contra você adquirir. Será que o que mais importa é a casa de praia que você quer comprar? Eu não sou contra você comprar uma casa de praia. Inclusive, você poderia convidar todos nós para ir lá, paga tudo. Né? A gente pode ir só de 100 em 100, para ficar mais barato para você.
A questão não é o que você não pode fazer, a questão é o que importa de verdade que você faça. Uma pessoa que acabou de sofrer um acidente e está se esvaindo em sangue, não pode esperar uma cirurgia para daqui a 30 dias. Uma pessoa que teve um rompimento do seu intestino, ou da sua apendicite, não pode esperar um dia para ser atendido. Alguém que teve uma fratura exposta, sua perna está quebrada ao meio, não pode esperar uma semana para ser atendido. A grande questão é que existem coisas que exigem urgência e importância. E não há nada mais urgente e importante hoje que a gente entender esse princípio do Paulo. O Paulo vai dizer: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ora, o que compõe a vida da gente? O dinheiro que a gente ganha compõe a vida da gente? Sim ou não? Sim. As coisas que a gente tem compõem a vida da gente? Sim. O reconhecimento das pessoas para com a gente compõe a vida da gente? Sim. A família da gente compõe a vida da gente? Sim. Trabalho compõe a vida da gente? Sim. Reconhecimento é necessário à vida de qualquer pessoa? Sim. O Paulo fala: eu não me importo com mais nada disso. Eu era do Sinédrio, eu era convidado para as festas das cortes, eu tinha autoridade, eu era elogiado, não me faltava dinheiro para nada, eu era uma pessoa que tinha uma vida tranquila, honrada. Eu fui doutrinado aos pés de um grande sábio, Gamaliel. Todo mundo me respeitava por conta disso. Mas quer saber de uma coisa? A minha formação acadêmica, o dinheiro que eu tinha, o status que eu tinha, o poder que eu tinha, a influência que eu tinha, não estou nem aí. Aliás, o próprio Paulo disse: olha, as coisas que antigamente eu valorizava, considerei como esterco. Pegou pesado, né? As coisas que eu achava mais importantes, considerei como esterco. Gente, deixa eu te falar, nós estamos falando aqui de uma quebra de paradigma violenta. Nós estamos falando aqui da marca da nossa roupa ser besteira para a gente, de querer mudar para ter mais coisa, e aparecer mais, e frequentar o melhor salão, e fazer a viagem para o lugar onde todo mundo sonha. A gente está falando aqui de tudo isso ser segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano, e não a prioridade da vida da gente. Não há problema de usufruir da natureza. Se Deus fez coisa bela, é para a gente usufruir, porque Ele não bota nada aqui à toa. Se Deus colocou o mar aqui, é para mergulhar. A cachoeira é para tomar banho. Se colocou o céu, é para a gente apreciar. Se colocou tanto colorido nas aves, é para a gente ver. Se colocou bichinho, é para a gente brincar. Nenhum problema em usufruir da vida. A questão é: qual é a essência? Qual é a prioridade? O que é mais importante para você hoje? Eu gosto muito da história de um homem chamado David Brainerd. Olha a história desse americano, século XVIII. O David Brainerd, ele, com 21 anos, ele terminou os estudos dele, e ele se apresentou para ir trabalhar como missionário junto aos Peles Vermelhas, os índios. E o David Brainerd foi para lá, e você fala: caramba, legal, ele foi lá, um monte de índio se converteu rapidinho. Não, trabalho difícil, resultado pequeno, pouca gente se convertendo no início.
E o David, ele orava com o rosto no chão. E a sua saúde era precária, ele adquiriu tuberculose. Mas ele continuou pregando, ele não voltou para casa. Ele continuou fazendo a obra de Deus. Finalmente, Jonathan Edwards, um grande avivalista, convidou David Brainerd para se tratar na sua casa. A filha do Jonathan Edwards, uma moça de 18 anos, ela ficou muito encantada com aquele jovem. E ela começou a cuidar dele. E ele veio a morrer de tuberculose aos 29 anos, por conta do seu peito no chão, clamando a Deus pelas peles vermelhas. A filha de Jonathan Edwards, um grande avivalista, morreu também de tuberculose, porque adquiriu dele. 8 anos de obra. Ninguém impactou mais os avivalistas da história do que David Brainerd. Ele influenciou Jonathan Edwards, Wesley. Ele influenciou uma gama incrível de pregadores e avivalistas pelo mundo. Um jovem que aos 29 anos perdeu a sua vida, porque ele entendeu o princípio do Paulo: já não tem mais nada de importante para mim na minha vida. Por quê? Porque o princípio é: aquele que quiser ganhar a sua vida, disse Jesus, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Queridos, está muito difícil a gente viver isso, porque é muito carro bonito, é muita casa bonita, é muito coach bonito, é muita oferta bonita, é muito sonho bonito, é tanta coisa, é tanta imagem, é tanta propaganda, é tanta coisa que vem sobre nós, que fica difícil entendermos que nada mais importa. E o Paulo diz: olha, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira. Carreira, aqui falou correria, porque na verdade, quando fala de carreira aqui, o que Paulo tem de imagem é a competição da vida, é a correria da vida. Ele viu muitos jogos que aconteciam nas cidades gregas. E Paulo traz esse pensamento: a vida é uma correria. Ele volta e meia, ele cita exemplos para a nossa vida cristã, se reportando ao modelo do esporte. Ele está dizendo: olha, a vida é uma correria. Tem hora que a gente cai, tem hora que a gente machuca, tem hora que dá dor, dá cãibra, tem hora que a gente tem que parar, porque a gente não está aguentando mais respirar. Tem hora que a gente precisa se privar de coisas que a gente quer, de uma saída, de um passeio, de uma festa, de comer alguma coisa gostosa. Temos que ter disciplina nessa correria, se a gente quiser chegar ao fim e ganhar o prêmio. E Paulo está falando: olha, já não tem mais em nada a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha corrida. Ele fala de alegria, porque ele está dizendo: independente da correria, eu vou manter meu ânimo no Senhor. Independente das lutas da correria, das quedas da correria, das cãibras da correria, dos machucados da correria, dos ferimentos, eu vou manter firme no Senhor. Eu quero continuar com alegria. Eu não vou ficar desanimado. Eu não vou parar na minha correria da vida, na minha corrida da vida. Eu não vou ficar desesperado na minha corrida da vida, porque alguém me traiu, porque alguém foi desleal. Quando Deus tem dado os temas do ano, a gente nem entende na hora. Cada dia mais eu vejo que foi Deus que deu aquele tema ali, ó. Pelas coisas que já aconteceram, estão acontecendo e hão de acontecer na vida dessa igreja. São 4 anos seguidos que Deus tem dado temas proféticos para a nossa igreja. Pense no que é lealdade à sua igreja,
à sua liderança e ao seu pastor. Pensa no que é lealdade, se coloque no lugar dessas pessoas, do seu líder de célula, do seu supervisor, do seu pastor de rede, do seu pastor presidente. Coloque-se no lugar deles antes de tomar uma decisão, porque esse ano é um ano que nada mais importa. E só vai pensar assim quem coloca a lealdade acima de suas dores. Deixa eu te falar uma coisa. Mágoa derrete a ética. Mágoa derrete o ânimo. Mágoa derrete a visão. Mágoa derrete o amor. Na caminhada da vida, você vai tomar cotovelada. Uma pessoa que você queria a atenção dela, uma hora não vai te dar. Uma pessoa que você queria que falasse bonitinho, uma hora vai falar esquisitinho. Mas o Paulo disse: em nada tem minha vida por preciosa. Minha vida não vale nada não. Eu não me acho não. Quem sou eu? Sou apenas o que ele disse, escravo de Cristo. Ele disse para Timóteo: Timóteo, eu nem sei como é que Deus teve coragem de me colocar no ministério. Timóteo, como é que ele fez isso? Eu sou muito grato. Ele fala assim: olha, dos pecadores o maior sou eu. Paulo não tira a onda de falar: já plantei tantas igrejas, já trouxe tantas famílias para a igreja, dei uma oferta top. Pastor, o sítio, coloquei aí, ó, 100 mil reais no altar. Não, Paulo fala: cara, tudo que eu fiz, sinceridade, não é nada perto do que eu sou. E Paulo dizia assim: eu vou ficar esmurrando meu corpo o tempo inteiro, para que, tendo ensinado aos outros o caminho certo, não caia eu no caminho errado. E ele disse: olha, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O Paulo tinha consciência da fragilidade dele. Deixa eu te falar, eu seria capaz de pecar e magoar você. Você fala: o que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que eu sou humano. Mas eu queria te falar uma coisa: eu seria incapaz de pecar e continuar no altar enganando você, porque eu tenho caráter. Porque eu sei o quão sagrado é esse lugar. Porque eu sei que tudo que Deus deu à minha vida, oportunidades, uma comida gostosa que eu comi, é graça dele, é abundância dele, é mimo dele. E eu sei muito bem que você dorme bem hoje e você pode acordar amanhã com uma notícia que você nunca imaginou. Eu sei da brevidade da alegria. Eu sei da brevidade da felicidade, da brevidade do equilíbrio, porque o desequilíbrio está logo à frente. Querido, nada mais importa, a não ser o que o Paulo está dizendo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar. Repete comigo: completar. Essa é a palavra-chave aqui. E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ei, o grande problema da gente é que, se a gente se importar com muitas coisas e não entender que a coisa mais importante é abrir mão da nossa vida, continuar na nossa carreira, na nossa corrida, mas priorizar o nosso ministério, nós não vamos completar o ministério. Quando Deus viu você no ventre da sua mãe, você era aquela coisa, aquela geleinha que estava dançando lá, naquele líquido amniótico. Pensa uma coisa feia, você era muito feio, você era uma mebinha,
Mas aí você foi ganhando corpo, Deus foi te embelezando, foi colocando dedinho, bracinho, perninha, nariz, boca, orelha, foi formando você. Enquanto Ele formava você, Ele declarava: olha, eu não estou formando você à toa, eu tenho sobre você uma expectativa. Deus não faz nada sem expectativa. Nenhum de nós faz alguma coisa sem expectativa. Ué, pastor, mas eu jogo bola. Quando você joga bola, você tem expectativa de se divertir, de fazer um gol, ou de defender um gol. Quando você joga peteca, você tem o objetivo de um beach tênis lá, você tem o objetivo de vencer a pessoa, o adversário, de brincar, de rir, de se alegrar, de exercitar e ficar com o seu corpo melhor. Quando você compra uma comida, você não tem expectativa de comer uma coisa ruim, não. Pode até o gosto ser ruim, mas a sua expectativa então é de ficar mais saudável, já que o gosto é ruim, mas a coisa é boa. Tudo que fazemos na vida tem expectativa. Quando Deus faz você, Ele teve, então, uma expectativa. E Paulo está dizendo: nada mais importa, a não ser que eu cumpra o meu ministério, o meu chamado, de falar de Jesus, de salvar o meu país, de mudar a vida das pessoas ao meu redor. Eu quero terminar dizendo para você: o meu chamado e o seu é um chamado só. Ah, pastor, mas tem uma igreja pequenininha, eu vou lá para ajudar que está precisando. Deixa eu te falar, a gente não mede uma igreja pelo tamanho dela, a gente mede pela visão. Você não está aqui pelo tamanho da igreja, você está aqui pela visão que Deus deu à igreja. E a visão é maior do que a membresia. Quanto mais gente chegar, mais chance a gente tem de conseguir concluir a visão que Deus colocou aqui. A visão que está aqui hoje é maior do que os 16 mil membros que compõem a nossa história hoje pelo mundo. Nós não temos gente suficiente para o tamanho da visão. A visão contempla o social, contempla o evangelismo, contempla a plantação de igreja. Algumas pessoas falam assim: ah, eu vou sair para ajudar uma igrejinha, não sei o que lá perto da minha casa, porque não sei o que, papapá, querido. Saia para plantar uma igreja, que às vezes plantar uma igreja é menos trabalhoso que consertar uma que começou errado. Quantos aqui podem abrir igreja, ser pastores? Pastores e pastoras determinados, chamados pelo Senhor, quebrantados no altar do Senhor, com a visão que essa igreja te deu ao longo da vida, e a gente pode mudar a história. Quantos aqui podem se mudar, talvez até para uma cidade vizinha do Rio de Janeiro, e você vai para lá para plantar uma igreja? Pastor, como é que eu vou viver lá? Ué, você ganha quanto aqui? Ganha tanto. Arruma um emprego lá. Ah, mas eu vou ganhar menos. Mas lá é mais barato também. Porque nada mais importa a não ser cumprir o ministério. Nada mais importa, nada é mais importante que viver para o reino. Gente, Jesus volta hoje. O que vai importar? Vai importar se a sua roupa era de marca? Vai importar se o seu tênis era bonito? Vai importar? Nada contra você ter o tênis bonito, pelo amor de Deus, tá? Teologia da pobreza, fora, estou fora. Estou fora desse negócio de falar assim: não, franciscano, vamos lá. Não. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando de que nada na vida mais importa que o ministério. Ou seja, a marca da calça, a marca do tênis, a marca do carro, os diplomas, não pode ser mais importante do que você completar. O verbo é completar a missão. Pastor, mas como é que eu vou completar a missão? É você dar o teu melhor pela missão até Deus completar o teu dia. Porque um dia Deus vai completar a nossa história. O cara cai do 10º andar do prédio e não morre. Bate num fio, bate numa árvore, cai em cima de um irmão gordinho, pronto, amortece tudo. E vive. O outro tropeça no chão, bate com a cabeça meio fim e morre. Não é verdade? Eu soube de um cara que ele morreu, sabe como? Tinha um cara furando um negócio assim, não tem de furar assim a madeira?
estava furando aqui, ó, e era numa coisa assim, como se fosse, como é que a gente fala quando bota a parte de cima? Mezaninozinho. O cara furou tão forte que vazou o que ele estava furando, né? O chão, que ele estava furando lá no chão para passar alguma coisa, furou. Passou um cara na hora embaixo, entrou na cabeça do cara e matou. Pensa num cara azarado. Pelo amor de Deus. Gente, dá para acreditar? Primeiro que um cara furar um negócio desse, um mezanino, já é um negócio tal. E ele está furando exatamente quando o cara passou na hora e bateu no meio da cabeça aqui, ó. Entrou aqui e matou. Coisa louca, coisa louca. Mas a vida é assim. Onde estão os David Brainerd? Onde estão? Onde estão os Guilherme Carey? Morava na Inglaterra, chegou para a igreja batista que ele fazia parte, falou lá para a comissão lá, eu quero ir para a Índia pregar o evangelho. Aí o cara falou para ele assim, irmão, se Deus quiser salvar a Índia, ele salva, sem você, não precisa de você não. Fica aí. O cara vendeu tudo que tinha, e foi para a Índia. Aí você fala, caramba, que legal, Deus abençoou. Ficou lá, ninguém se convertia. Ficou lá e um filho dele morreu. Pegou uma doença e morreu. Aí você fala assim, ele voltou não. Aí a mulher dele teve problema neurológico, psiquiátrico, porque viu o filho morrer. Aí você fala, caramba, e aí, multidões se converteram? Não, quase ninguém se convertia. Levou 6 anos, se não me engano, para a primeira conversão. Ué, pastor, então por que ele levou lá? Porque eu estou falando dele aqui agora, ué. Levou ele lá porque ele foi o início da visão missionária para o mundo. Ele é o pai das missões modernas. Foi por causa do sacrifício de William Carey, foi por causa do sacrifício dele, que as agências missionárias começaram a surgir no mundo inteiro. A igreja começou a entender pelo mundo inteiro o valor de uma vida que diz, nada mais importa, a não ser anunciar o nome de Jesus. Ele traduziu a Bíblia, ou trechos da Bíblia, para mais de 30 idiomas, enquanto ele estava lá na Índia. Ele tinha uma facilidade como autodidata, e ele foi traduzindo porções da Bíblia, ou até a Bíblia inteira, para 30 línguas diferentes. Você tem noção do que é isso? Olha o legado que esse homem deixou. Morreu pobre. Você sabia que Moody, um dos maiores evangelistas, ele fez um compêndio de hinos e tal, aquilo vendeu a rodo, gerou muito dinheiro, e quando Moody morreu, ele não tinha dinheiro nenhum. Tudo que o Moody gerou de dinheiro, ele botava na obra. Ele morreu, não tinha nada na conta dele, duro, nunca faltou nada para ele, suprimento de Deus, mas ele nunca armazenou. Queridos, ainda tem muita gente que acredita que o que importa na vida não é aquilo que eu acumulo, mas é aquilo que eu entrego. Eu queria muito que você que é empresário, tem condição, que você me procurasse um dos pastores e dissesse, eu consigo, além do meu dízimo, botar 3, 4, 5, 10 mil por mês para sustentar um missionário. Onde é que você quer plantar? Você vai plantar, você vai sustentar a plantação de uma igreja. Você vai receber as fotos, o relatório, você vai falar, minha empresa aqui está plantando uma igreja na cidade tal, no país tal. Eu queria muito que você entendesse que o que mais importa não é a sua empresa ser a campeã de venda, é você ser o campeão de almas. Queria demais você entendesse isso. Queria demais mesmo. Queria demais que algumas pessoas aqui falassem, caramba, se eu for pobre de Deus, eu acho que eu vou passar dificuldade, necessidade. Queria demais que você perdesse esse medo. Quando eu era analista de sistemas, eu fui trabalhar num banco de investimentos, e você sabe a minha história. Eu comecei a ganhar muito bem, participação nos lucros.
Eu fiquei com a situação financeira bem bacana mesmo. Eu casei já com apartamento quitado na Ilha do Governador, 2 quadras da praia, eu com carro zero, Bianca com carro zero. Ó, pensa na vida, isso com 25 anos, apartamento quitado, carro zero, Bianca carro zero, e você sabe que eu não tive herança de pai, não tive nada disso não, foi tudo que eu adquiri. Aos 25 anos eu estava com a vida assim, casei com essa condição de vida, e aí eu fui progredindo, fui subindo de vida, até que um dia eu entendi que nada mais importa, que eu não ia ser feliz se eu fosse diretor de um banco de investimentos, ganhando uma fortuna, ganhando participação nos lucros. Não, eu entendi que eu não ia ser feliz. Eu comecei a ter inveja de pastor. Eu comecei a entender que a coisa mais importante é ganhar vida para Jesus, porque na hora da contabilidade final só vai contar isso. Na hora da prestação de conta, só vai contar a vida santa que você teve e o número de pessoas que você levou para Deus. É isso que vai contar no galardão: santidade e produtividade, fertilidade. Aí eu deixo a minha empresa e vou lá para Ipatinga. Chego lá em Ipatinga, fui pastorear uma igreja no interior. Fui ganhando um salário que era 1/3 do que eu ganhava. Você está afim de arrumar um emprego para ganhar 1/3? Pois é, eu tive afim. Lá eu fui muito feliz, trabalhei, fiquei conhecido na cidade, muita coisa boa aconteceu, até que um dia Deus falou: tá boa aqui, né? A igreja está grande, né? Tem bastante gente aqui. Pois é, eu quero que você corra algum risco, um desafio. Aí eu vim para a Barra, para uma igreja de pessoas de situação financeira muito apertadinha, 2/3 da igreja de pessoas que estavam vivendo um momento ainda inicial na sua vida financeira, apertadinho, e tinha mais 8 pessoas com uma condição, 10 pessoas com uma condição de classe média, e éramos então menos de 30 pessoas numa escola municipal. Eu te pergunto, você acha que me faltou alguma coisa? Eu já fui a mais de 40 países, eu já preguei para autoridades, eu já preguei para ministros de mundo árabe, eu já tive diante de presidentes de países, eu já comi coisas que eu nem sabia que existia, porque de vez em quando as pessoas botam você assim: pastor, vamos almoçar lá em tal lugar, ou então vai ter uma recepção, aí você come os negócios e fala: cara, nem sabia que existia esse negócio. Quanta coisa boa, quanto mimo também que aconteceu. Sabe por quê? Porque quando você vai para a aventura com Deus, Ele te dá desafios, sofrimentos, lágrimas, mas Ele também te dá mimos, porque Ele sabe que você foi fiel. O papai do céu, lembra quando fiquei criança, você falava: papai do céu, vamos orar papai do céu? Pois é, o papai do céu ainda é papai do céu, ainda é carinhoso, bondoso, ainda se preocupa com você, sabe o seu nome de cor e salteado, sabe se você perdeu o siso ou não, sabe das suas lágrimas, das suas dores, sabe do que você tem medo, e Ele sabe do que eu tenho medo. Queria te pedir lealdade, que a gente seja uma família só, que ninguém cogite sair desse time e dessa família, porque nessa família Deus tem propósito e visão para a gente, e que você tente entender o que você tem que fazer para ser melhor, o que você pode fazer para o seu dinheiro ser melhor usado, para o seu esforço ser melhor usado, e que se você tem chamado pastoral, que você diga, declare: eu quero isso. E como que você quer fazer? Ah, pastor, eu morei na favela tal, tantos anos, eu quero ir para lá, vou começar a evangelizar lá, vou plantar a igreja lá. É esse o seu chamado? Vai para lá. Pastor, eu morei na Zona Sul minha infância inteira, e não sei o que lá, eu queria pegar uma outra área da Zona Sul lá, e eu queria chegar lá e fazer um projeto com o empresário assim. Qual é o teu chamado? Eu não sei, mas nada mais importa a não ser cumprir a tua missão. Quando Jesus voltar, a pergunta é: quantos você trouxe?
Essa é a pergunta. Quantos você trouxe? Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que nada nem ninguém nos afaste da família e da unidade. Nós somos um time. Nós vamos junto. Nós não vamos amarelar e nós não vamos nos distrair. E se a gente tiver problema um com o outro, nos magoar aqui, mesmo assim continuamos sendo família e vamos nos perdoar e vamos seguir em frente, amém? E que Deus te leve a sair daqui dizendo: pelo Espírito Santo eu fui tocado, ao Espírito eu vou responder. E que você não seja um esquenta-banco na igreja, que você não seja um ofertante mais ou menos e um dizimista sem continuidade mensal, que você não seja alguém que deixa um resquício de improdutividade no reino, que você não seja alguém que vem para um culto sem ter tentado pelo menos trazer um visitante, que você não seja alguém que não tenha pelo menos tentou levar alguém para a célula toda semana, que você não seja alguém que pega o seu talento e esgota ele no seu trabalho para ganhar dinheiro e não esgota ele no reino para ganhar vidas. Que Deus nos abençoe, amém? E tem mais um negócio, e quem não gostar vai se danar. Eu vou falar agora. Prepara que vem coisa quente. Eu te amo. Mariana, vem cá, Mariana. Te amo demais. Obrigado por sermos igreja. Deus te abençoe.